Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração, nesta noite fria, mas com certeza o coração bem aquecido de amor pelo nosso Pai. E vamos agora então relaxar em nossas cadeiras, fechar levemente nossos olhos e vamos conversar um pouquinho com esse Pai maravilhoso através da prece. Senhor, obrigado por aqui estarmos nesta casa de oração, buscando pelos teus conhecimentos, pelos teus ensinamentos. Com certeza, eles nos auxiliam muito em nossa caminhada. Que esta palestra que hoje vamos ouvir, que ela entre em nossas mentes e entre em nosso coração, para que possamos, lá fora, colocá-la em prática. Te pedimos ainda, Pai, porque somos eternos pedintes, que auxilie em nossas fraquezas, que nos auxilie em nossa caminhada, naqueles momentos de pouca fé, que a Tua presença se faça mais forte ainda, porque com ela ficamos mais seguros. Nós somos Teus filhos e por isso somos fortes. Muito obrigada por tudo, que esses fluidos maravilhosos entrem no coração de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e que a paz esteja com todos nós. É sempre um privilégio estar aqui, falarmos da doutrina espírita, falarmos de Jesus. E o título de hoje ele é bem sugestivo, porque quando fala em obra, para quem já fez obra em casa morando dentro, sabe a confusão que é, né? Dá trabalho, dá bagunça, dá sujeira, dá um cansaço, mas é assim que a terra está, é assim que a nossa casa está. E é assim que cada um de nós está, em obra. Passando nessa transição planetária de mundo de provas e expiações para a regeneração. E essa regeneração, essa obra, ela acontece individualmente. Ninguém vai fazer esse trabalho por nós. Nós temos as ferramentas, nós temos o auxílio da espiritualidade, nós temos o auxílio das pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos auxílio quando nós viemos aqui na Casa Espírita buscar o consolo e o esclarecimento. Tudo isso são ferramentas para a gente fazer essa obra na nossa casa. Então nós vamos estudar, é o capítulo 37 dessa obra Fonte Viva, que Emmanuel ele vem nos esclarecer, porque ele vai comentar com nós, ele vai comentar então esse versículo da carta de Paulo às Gálatas 6:1, onde ele fala então desse convite, tá? Ele diz assim, ó, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, nós que já temos um pouco do conhecimento do Cristo, da sua obra, do seu exemplo, orientai-o com o espírito de mansidão. Bem-aventurados são os mansos. Que aquilo que a gente já conquistou no nosso coração, no nosso saber, que nós possamos obrar com mansidão ao acolher, ao entender ao nosso irmão e a nos acolher também. Velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Olha só que importante isso, ó. Quando a gente vê algo no outro que não nos agrada, que nós apontamos, que nós criticamos, nós temos que ter muito cuidado e utilizar isso de muita bondade, mansitude e caridade, porque quem diz que logo ali adiante nós igualmente não seremos tentados pela mesma forma?
E qual seria a nossa conduta, então, diante dessa tentação? É esse o convite de Paulo para nós. E agora nós vamos ver o que Emmanuel fala para nós, complementando esse versículo da carta. Ele fala sobre a cólera, então. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, quando a gente aponta, quando a gente briga, porque isso, porque aquilo, nada mais fazemos que despertar a ira contra nós mesmos. E mesmo que a gente não fale, vamos pensar aqui, que é o que a doutrina espírita nos mostra e nos ensina, que o nosso pensamento tem poder. Ele alcança, ele tem energia, ele tem forma, ele tem peso. Mesmo que a gente não verbalize, a gente pense, a gente está criando ali uma onda, uma ligação, um pensamento que vai levar até a outra pessoa de uma forma deletéria. E se ela tiver essa reciprocidade, então se ela receber, se ela estiver aberto para receber isso que ela sinta, vai então o quê? Vai aumentar. Vai ter esse revide, então, com outros tantos, ó. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos golpes, com outros tantos pensamentos ou com tantas outras palavras ou atitudes. E aí o que acontece? Que Paulo também nos aconselhou das falhas. Se lhes destacamos as falhas, poderá salientar nossos gestos menos felizes. Então vamos pensar assim, se a gente aponta a falha e o outro aponta também, provavelmente só nessa parte a gente vai pensar assim, é alguém próximo de mim. Porque se a pessoa não me conhece, ela não vai apontar. Talvez eu esteja só apontando alguma coisa, eu veja alguma coisa na rua, eu pense ou fale ou verbalize alguma coisa no trânsito, mas a outra pessoa nunca me viu. Mas quando essa outra pessoa que recebeu a minha crítica e ela me conhece, poderá ela apontar da mesma forma e expor da mesma maneira as minhas falhas e o meu calcanhar de Aquiles. E aí a gente vai se perguntar quando vai parar isso? Como para isso? O mais inteligente? Nem sempre. Porque a gente ainda quer ter razão. A gente ainda quer vencer o verbo na nossa visão do fato, esquecendo que a outra pessoa tem uma outra visão completamente diferente, talvez do mesmo fato que a gente esteja vendo, com sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, criação diferente. Então, é muito importante que a gente use essa mansidão, essa mansitude que Paulo nos convida a ter quando nós vamos conversar, então, com esses irmãos que são próximos, porque sim, também nós teremos, então, esses gestos nós receberemos de volta. O mal. Se opinarmos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentaremos a percentagem do mal em derredor de nós mesmos. Por que tu fez isso? Já pensou se isso acontecesse contigo? Tu gostaria que fizessem isso contigo também? O que tu está pensando? Isso é muito complicado, porque a gente vai aumentando algo que não precisaria aumentar. Se nós tivéssemos um pouco de empatia, a gente conseguiria resolver. E se nós perguntássemos, fulano, por que tu teve essa atitude? O que te trouxe a fazer isso? O que fomentou dentro de ti para que tu tivesse uma reação tão grande assim? Como é que está teu dia?
Qual que é a preocupação que tu está tendo? Eu posso te ajudar? Às vezes a gente cria um fantasma na nossa cabeça, também vai criando, aumentando, achando alguma coisa que a pessoa teve aquela atitude que ainda a gente leva para o lado pessoal. A gente se acha tão importante, ainda com um ego tão ainda alto, que a gente acha que é tudo para o lado pessoal. Que as atitudes que as pessoas têm é pelo nosso lado pessoal. Mas às vezes a gente tem que se perguntar quem somos nós na fila do pão. Quente. Porque pão passado ninguém quer. Aplausos. Essa eu achei muito interessante, que Emmanuel nos convida também, ó. E aí que a gente não pode ser o quê? Água morna. Porque água morna não faz chá. A gente não precisa brigar, que ferve. Mas a gente também não precisa ser gelo. Mas em cima do muro, água morna não dá. A gente precisa se posicionar de uma forma caridosa. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Porque a gente assim, para que eu vou falar? Eu sei que eu vou me incomodar, então é melhor ficar quieto. Mas é porque a gente fica quieto que muitas coisas durante a história da humanidade aconteceram fatos muito intrigantes. É só nos olharmos a história, porque alguém se calou, porque alguém não viu, porque alguém não quis se incomodar, algo muito grande aconteceu. Muitas pessoas se feriram, muitas pessoas desencarnaram, muitas pessoas perderam coisas em função de todas essas questões de aplauso. E aí nós vamos perguntar aqui, quando a gente aplaude esse crime, essa conduta errada, a gente é o quê? Conivente. E a gente também não pode ser indiferente. Se permanecermos indiferentes, sustentamos a perturbação. Não estou vendo nada. Sou paisagem, estou bege. Sou paisagem. O que está acontecendo? Não, o convite, gente, é para nós sermos aquela pessoa que conhece o Evangelho. Jesus nunca se calou. Ele sempre atendeu a todos, esclareceu, conduziu. Vá, não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Meu querido, ó, vem aqui, vamos conversar. Olha assim, ó, assim, assim, assim. Se tu continuar fazendo isso, não vai dar certo. 2 mais 2 vai ser sempre 4. Nunca espere que seja uma soma diferente dessa. Se você quer algo diferente, faça algo diferente. Chame essa pessoa, conversa, mostra. O mundo seria outro. Mas é a casa em reforma. É assim, dá trabalho. Então, diz o Emmanuel que essa obra regenerativa, mas olha, se tratarmos o erro do semelhante como que cogita de afastar a enfermidade, gente. Quando a gente olhar aquele nosso irmão que às vezes taca-lhe o pé no nosso calcanhar, naquela nossa unha encravada. E às vezes que aqui é aquele familiar difícil, que ele te testa. Aquele teu chefe que te cobra, ele é exigente, mas e aí, tá bom? Não, tá bom, refaz. O que a gente está fazendo aqui? Reencarnado. Refazendo. Olha esse pai amoroso que vem nos convidar para a reforma. Por quê? Porque nós temos enfermidades. Ainda enfermos estamos todos nós. Mas como a gente acha que é o pessoal? A gente acha que a gente é que está a vítima então nessa situação toda. Quando que na verdade aquela pessoa que às vezes tem essa atitude
ela está precisando da nossa ajuda, ela está com dodói, ela está precisando de cuidados. É difícil? Sim, é difícil. Porque às vezes a gente também está passando por uma dificuldade, a gente está precisando calar a nossa dor. Ir lá na prateleira da farmacinha tomar o nosso paracetamol, no caso o Evangelho, Fonte Viva, Vinha de Luz, tomar água da paz, vir aqui na casa espírita tomar um passe. Tudo isso porque aquele irmão que está ali na caminhada com nós, do nosso lado, ele está mais banguelo que nós. Então, que afastar essa enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Se todos nós fizéssemos isso em cascata, em efeito dominó, se nós aplicássemos isso, eu tenho certeza que nós já estávamos muito além do que nós já estamos. Nós já avançamos muito, mas precisamos avançar ainda muito mais. E não são grandes atitudes. Às vezes é só ficar quieto. Só ficar quieto. Ou só dizer, sim, meu bem, você tem razão. Aí você vai. Olha, se lembra, fulana de tal, aquele dia que aconteceu isso. Eu fiquei pensando naquela situação. E se você tivesse, quem sabe, repensado, tivesse feito dessa forma, tu não teria tido um resultado mais positivo, melhor, não tinha acontecido tantas discussões ou não teria tido tanto atrapalho. Aí a poeira baixou, a gente também consegue ver outra pessoa que realmente ela estava meia complicada e tudo vai se esclarecendo. Mas aí o que a gente faz? A gente guarda essas coisas dentro de uns potinhos, dentro das nossas caixinhas e fica lá na aguinha. Dói. Aí passa o tempo e quando acontece alguma outra coisa a gente larga. Só que a gente tem que lembrar que o outro também sabe, às vezes ele larga também. Então, a gente precisa aprender a olhar o outro com compaixão, como um doente, um enfermo. Condenação e elogio. Olha que interessante essa de Emmanuel. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Então, aqui não podemos ser o extremo. Nós temos que usar da nossa inteligência, do nosso raciocínio, porque se a gente condena, pode ser do nosso lado pessoal, como ele pode estar totalmente errado, como pode, mas aí vai ser a forma como a gente falar. E se a gente elogiar, a gente vai estar concordando e ainda assinando embaixo. Então é uma linha muito tênue que a gente tem, principalmente se é aquela pessoa mais próxima de nós, e que geralmente é, que está dentro do nosso lar. Se não é justo atirar petróleo nas chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. A gente não vai apagar incêndio com gasolina. E a gente vai tratar dessa ferida com mertiolate, que hoje nem arde mais. Vai passar uma pomadinha, vai levar para o plantão para fazer uma sutura, vai dar um livro de presente, que é um remédio também, vai mandar um vídeo, uma mensagem, vai tomar uma xícara de chá com essa pessoa, a água da paz. E aos poucos a gente vai conseguindo se moldar o ambiente.
regenerar. As coisas vão ficando mais bonitas dentro dessa casa que está em obra. Dentro dessa casa mental que está em obra. Que a gente vai buscando conhecimento, a gente vai se alimentando, a gente vai reciclando. Porque a gente pode ler a vida inteira o Evangelho. E cada vez que a gente abre ele e a gente vai evoluindo, a gente aumenta o nosso entendimento. Então a gente vai desencarnar e a gente vai saber que não vai ter aprendido tudo, não vai ter entendido tudo, mas a gente tem a oportunidade de, no mundo espiritual, continuar estudando e se aperfeiçoando sempre. E isso é bom a gente entender, porque sempre a obra começa aqui, da nossa verdadeira vida, que é no mundo espiritual. E que nós sejamos, então, antes de tudo, humanos. É esse o convite de Emmanuel para nós. A gente não precisa ser super-herói, a gente não precisa ser a chata, o chato, e nem se sentir superior aos outros. Que a gente seja simplesmente humano, como todos nós que estamos aqui encarnados. E compreender que o outro também está comigo numa jornada, numa caminhada. E a ciência já nos convida a isso comprovadamente, que o nosso córtex pré-frontal é a área mais humana do nosso cérebro. Eu achei essa frase aqui na internet, não tinha lá o autor, mas eu acho que ela cabe perfeitamente aqui, neste momento que o convite é, use sem moderação o seu córtex pré-frontal. Use muito. Pense antes de reagir, respire antes de projetar, questione antes de julgar, pergunta por que tu teve essa atitude. Maturidade também é aprender a não transformar toda ferida em ataque. Que nós possamos usar mais o nosso córtex pré-frontal. Nós demoramos muitos milênios para conquistar ele. Então que a gente use cada vez mais. Compreensão e fraternidade. Abeiramo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. O convite de Jesus para a gente ser fraterno, para a gente perdoar 70 vezes, 7 vezes. É muita coisa para cada ofensa. Mas se a gente não levasse tanto para o lado pessoal, a gente não ia se ofender. Mas aí a gente fica, né? Dá ruim. E aí, quando a gente está fazendo essa obra, essa reforma, a gente quer que termine logo. Mas e quem vai determinar isso? Esse tempo? É nós. Nós. Ninguém mais. Tanto que Deus se utiliza do tempo para que a gente evolua. Uns mais rápido, porque já entenderam, já vão fazer o negócio. Outros mais lentos, porque ainda não conseguem internalizar e colocar em prática a mensagem do Cristo na vida. O respeito, então, que ninguém perderá o respeito enxergando, que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Exercendo, então, esse respeito, gente, é sempre bom. O respeito, gente, sempre digo lá em casa, meu filho, tu pode falar tudo para mim. Tu pode falar tudo pro teu pai. Eu falo a mesma coisa pro meu esposo. A gente pode falar tudo. Pode ir rindo ou chorando. Vai depender de como a gente vai falar. Mas se a gente usar de respeito, sempre vai funcionar.
E ele nos convida, então, também a nós resistirmos ao quê? Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, com a vida dele, com o que ele tem, com as ferramentas que ele tem, teríamos resistido às sugestões do mal? Se eu estivesse no lugar da pessoa, eu teria resistido? Ou ia estar ladeira abaixo junto? Como que ia ser? Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo, com imparcialidade. Gente, essa palavra aqui é muito importante. Imparcialidade é algo que a gente tem muita dificuldade de fazer, de olhar o fato e não as pessoas. Para quê? E a boa intenção. Se a gente tem boa intenção, a gente vai ter essa imparcialidade para ver o fato, porque o irmão está doente. Então, a gente vai providenciar o que é necessário para ele e para nós. E só para lembrar, uma coisa muito importante que a gente precisa ter estampado na nossa mente, colado lá, que a gente esquece, isso é básico dentro da doutrina espírita, na escala espírita, gente, a questão número 6, vamos lá. Quando a gente acha, apontando o dedo, que o outro só está errado e que a gente está certo, nós estamos aqui na terceira ordem. Quem está na Terra, no mundo de provas e expiações, está todo mundo aqui, ó. Então, se aquele que eu estou apontando o dedo está aqui e eu também. Então, o que tem aqui na terceira ordem? Espíritos imperfeitos que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e de todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Então, gente, a gente tem que subir muito, ó, muito, mas a gente está aqui. Se a gente se lembrasse disso quando está lá brigando ou acusando, eu estou no mesmo nível. É claro que dentro dessa terceira ordem tem níveis diferentes. E outra coisa que a gente precisa ter a certeza, que é Deus, inteligência suprema, criador de todas as coisas. Ele é justo e bom, certo? Tá lá, né? Então, a inteligência suprema errou com nós. Errou comigo? Errou com vocês? Mas ele é inteligência suprema. Ele não erra. Então tá tudo certo, no lugar certo, com as pessoas certas, na casa certa, no trabalho certo, tá tudo certo. E quando a gente começa a olhar desse jeito, tudo muda. Tudo muda. E sabe quando ainda muda mais? Quando que, eu vou falar isso de mim, tá? Quando que eu vejo que tá a dureza mesmo? Eu olho para o céu e digo assim, mas essa tá dureza hoje, né, chefe? Mas eu tô trabalhando para ti, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Se tu me colocou nesse posto de trabalho é porque eu tinha competências, ferramentas necessárias para dar conta desse serviço. Então, se a gente olha assim, a gente tem que buscar recursos para nossa mente, para a gente ir para frente e fazer o nosso melhor. Tudo muda. E essa mudança, então, ó, toda vez que assim procedemos, ó, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. Até o café fica mais bom. Até a água fica mais gostosa. Até o frio não fica tão frio. A gente vai se ajustando. A gente vai buscando solução. Porque o nosso córtex pré-frontal, que a gente já sabe que a gente tem que usar mais, também nos ajuda a encontrar melhores soluções para o nosso dia a dia no calendário diário da nossa existência.
próximo. O nosso próximo, meus queridos, olha que bonito aqui. Isso quem escreveu para nós psicografou foi Chico Xavier, Espíritos Diversos, nessa obra aqui. Ainda hoje. O nosso próximo é a ponte ou viaduto. Gente, ponte ou viaduto. Pode ser uma pinguela, pode ser um viaduto enorme, certo? Em que nos aproximamos cada vez mais de Deus. Então, a gente precisa do outro para chegar até Deus. A gente não vai chegar sozinho. Isso diz muito. Muito. Quando seguimos adiante procurando auxiliar e esquecer. Esquecer no sentido de perdoar. Porque a gente vai lembrar, sim, de algo que alguém, um afeto nosso, fez algo para nós. Mas é que quando a gente lembrar, não vai mais doer. Essa é a diferença. Não vai mais doer. De outro modo, será sempre fácil zurzir, ou açoitar, castigar e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Emmanuel termina com essa frase, nos convidando à nossa vigilância. E aí, o que nós temos que fazer para nós termos esse antídoto da nossa vigilância, para a gente não cair nessa tentação que Emmanuel fala para nós? A prece. É uma ferramenta que todos nós temos para pedir socorro, porque a oração é o que nós dispomos do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Vamos utilizar a prece para nos auxiliar a vencermos a nós mesmos, as nossas más inclinações, quando nós queremos revidar em vez de perdoar. Jesus veio para ti e para todos nós. Nunca reclamou, jamais desanimou e sempre amou. Se não puderes fazer como ele o fez, pelo menos agradece o teu processo de renovação, medita e age. Esse é o nosso convite da mentora Joana de Ângeles na obra Mundo Regenerado. Nós ainda vamos demorar um pouco para fazer como Cristo fez. Chegaremos, mas o que a gente consegue dar conta, tal convite para cada um de nós fazer. Regenerar em nós, para ver esse mundo regenerado. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece, então, de agradecimento pela oportunidade deste encontro, de nós estarmos aqui nesta casa que nos acolhe, essa ambiência preparada pelos espíritos amigos para todos nós, para receber a todos nós que estamos aqui, e que nós possamos voltar aos nossos lares com mais alegria, mais fortalecidos, e que nós possamos emanar esses fluidos aos que ficaram em casa. Mas amanhã também, ao acordarmos, que nós possamos ser este ser humano que sabe, que conhece Jesus e que quer seguir o seu exemplo. E que nós vamos nos lembrar que aquele irmão que está ao nosso lado é a oportunidade que nós temos de chegar até Deus melhor. Muito obrigada e que assim seja.